aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, tem muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje e de assuntos bem diversos. Quero começar falando sobre o Gabinete da Ousadia, porque parece que a Globo não vai mais abafar o assunto. Pelo menos foi o que revelou uma galera da esquerda, que inclusive já falou que foi contactada por jornalista do Globo, que eles vão publicar a matéria. A gente vai comentar sobre isso. Também quero mostrar algumas atualizações para depois entrar no assunto muito importante que começou aí no final da semana, mas a gente não deu tempo de comentar, que é a questão do meu corpo, minhas regras, avançando no legislativo, e a esquerda começou a se mover e tem algumas coisinhas engraçadas, intrigantes em relação a esse tema. Aí depois quero falar de uma intriga que aconteceu ontem, envolvendo aí a senhora Michele Bolsonaro, mostrar algumas coisinhas para vocês e a cara de pau de um mentiroso. Aí depois, não tinha acho que momento melhor para aparecer aí um assunto. Vem na esteira do que a gente comentou no vídeo ontem. Na verdade, dois assuntos diferentes. Que envolve aquela comissão dos Estados Unidos, que até tá lidando com a questão do Twitter Files, lá do Jim Jordan. E uma história aí da venda de uma empresa brasileira para um país que eu acho que vocês não vão aprovar. Aí depois, espero ter tempo de falar um pouco do Dilma, a economia vai mal, vocês já sabem, e o Dilma com a Marina, que com certeza notícia boa não é. Mas vamos começar já com esse lindo choro aqui, de quem com certeza bateu palma para toda a perseguição que a esquerda sofre, a direita sofre. Porque você vê ali, ó, Carlito Neto, historiador. O Globo está preparando uma matéria para sair amanhã para denunciar supostos influenciadores que atuam como o gabinete do ódio da SECOM, inventada pela extrema-direita. Pronto, agora o Estadão é extrema-direita. O Estadão, quando era com a direita valia, né? Mas quando é o PT, agora vocês estão preocupados. Quem poderia imaginar que a roda da fortuna ia girar e alcançar o outro lado? Uma repórter entrou em contato comigo. Fui super cordial e agora descobri que ela quer insinuar que eu produzo vídeos com capas e títulos falsos para enganar o público. Não, ninguém da esquerda faz isso. E que teria alguma relação com o governo, algo que é falso. Meu trabalho é sério e respeitado, inclusive por jornalistas do Grupo Globo que me procuraram para esclarecer informações do campo da política e da história. Tá bom. Então é isso. Amanhã será uma matéria insinuando que toda a esquerda da internet produz fake news. Mais uma frente para atacar o governo. Vamos ver como é que vai ser. Eu já olhei o Jornal Globo. Até o momento que foi gravar o vídeo era quase 8 da manhã. Já era quase 7 da manhã. Tentei esperar para ver, mas ainda não tinha sido publicado, né? Mas se sair, com certeza a gente vai comentar amanhã. Aí, o jornalista Vinícius Valfredo, do Estadão, que foi quem publicou a primeira matéria sobre o tema, ele fez uma thread no Twitter, trazendo algumas complementações, falando assim, ó: depois de mostrarmos que a atuação de influenciadores governistas é orientada pelo Palácio e depois de jogarmos luz sobre o youtuber petista que fabrica fake news, que é o Thiago dos Reis, algumas reações evidenciam que para esse grupo os métodos não importam. Eles reconhecem, né, os petistas que estão nos grupos diferentes, eles reconhecem que Thiago dos Reis desinforma, mas como é a favor do Lula, está tudo bem. Seria só um draminha, algo que, aspas, talvez não estejamos prontos para entender. Até ali grifado, né, as imagens são maiores. Ele produz conteúdo sensacionalista, de linha de frente. Nós sabemos que não é verdade na real, né? Na real, todos sabem que não é verdade, mas incomoda muito o lado de lá. É o segundo print ali, né, do canto superior direito. Ali embaixo, ó. Mas admiro o trabalho que ele faz sujando as mãos. Afinal, não se combate o bolsonarismo com flores. Eles são muito sujos. E, infelizmente, poucos têm a coragem de mentir. Essa é a esquerda. E Felipe Barros, enquanto líder da oposição na Câmara, avisa que, seguinte, ó, a milícia digital do PT, a montanha de provas aumenta em proporção assustadora. Ele compartilhou o vídeo, a gente comentou, né, no final da semana passada, de Tremura, contando aí sobre o que rolou durante a eleição de 22, o Janones,
como grande líder, né? Tinha coisa que não era verdade, né? Umas mentirinhas do bem, não era bem, fake news do bem, fake news do bem. E ela vai contando, vai relatando. O Felipe postou o vídeo e disse o seguinte, né? Detremura, twitteira ligada ao PT, admitiu: havia um esquema em 2022 para propagar mentiras contra críticos de Lula sob a gerência de Janones. Nada mudou até hoje. A CPI precisa acontecer. A CPI das fake news, o gabinete da ousadia. Bolsonaro também compartilhou o vídeo falando, né? Se tudo isso não se tratasse de uma perseguição política implacável, né? Tudo que está acontecendo, com certeza a turminha da esquerda seria investigada. Você vê que os nossos grandes defensores do Estado democrático de direito não teceram uma linha sobre o assunto. Pessoas que adoram falar, falaram nada, porque é de esquerda. Aí, Felipe Neto apareceu nas redes sociais, demonstrando todo o seu amor, para falar o seguinte, que a tiara de flores na cabeça é tida por muita gente como um símbolo de apologia àquela ideologia nefasta que rondou na Alemanha no final dos anos 30, início dos anos 40, e depois continua, né, atacando a deputada Júlia Zanata. E aí o André Marcília, o jurista, comenta: por óbvio, não se pode afirmar que a tiara florida é apologia a algo. Apologia, no entanto, é crime. E imputar falsamente crime a alguém também é crime. Ainda que a imputação seja insinuada, poderia se enquadrar em tese como difamação por resultar desonra pública a parlamentar. E saiu até uma nota do Metrópolis, nem coloquei aqui, que ela vem relatando que desde que o Felipe Neto vem perseguindo ela vem sofrendo diversos ataques. Mas pode, né? Pode. E eu quis trazer isso porque Felipe Neto, estava comentando, né? O Bolsonaro deixou o Brasil com 33 milhões de pessoas passando fome. Toda aquela linha que foi desmentido pela própria imprensa. O Estadão publicou a nota no ano passado, mostrando como esses números eram fake. E a única coisa que faltou na nota do Estadão foi dar o exposed na Globo, que foi o principal propagador dessa mentira. E aí o Felipe Neto vem com a fake news ridícula, né, sobre o governo, o Bolsonaro, tudo bem. E a Detremura aparece falando, ó: Felipe, só vejo uma saída para o Brasil. E é grande influenciadores progressistas como você saírem candidatos a deputados para levar milhões de votos e formar uma bancada progressista. Você pelo Rio, Anitta por São Paulo, Pablo Vittar em Minas, Luísa Sonza por Santa Catarina e por aí vai. Porque se continuar assim, os conservadores e a extrema-direita vão continuar pautando as leis independente do executivo. Por favor, considere. É o que tá virando a política no Brasil, né? Tá ruim. Tá, meu Deus do céu. Esse é o futuro da política no Brasil, né? As opções da esquerda. Acho que diz muito também, né, sobre o estado das coisas para eles. E aí o Nicolas comentou que acaba de protocolar um pedido de abertura de investigação junto à PGR contra Denise Tremura, né, que é a Detremura, e Janones, em razão das declarações nos Spaces de que a esquerda teria se unido, sob o comando do deputado mencionado, para divulgar notícias falsas contra Bolsonaro nas últimas eleições. São fatos graves e que merecem a devida apuração. Mas eu acho que vocês sabem o que vai acontecer. Mas independente disso, né, não é porque a gente já espera um determinado resultado que os nossos deputados não devem acionar. Aciona, cara. Quem sabe, né? Não é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Quem sabe? Vai que um dia a coisa anda. Vai que um dia a coisa anda. Porque as esperanças eu acho que são bem poucas. Mas mudando de assunto. Do meio pro fim da semana passada, na esteira de várias coisas que está acontecendo, e a Folha de São Paulo até publicou uma nota ontem bem razoável para tentar analisar por que algumas pautas de direita estão avançando. Arthur Lira resolveu pautar um projeto de lei que equipara meu corpo, minhas regras, a tirar a vida de alguém, né? Coisa assim, porrada. E aí, obviamente, a esquerda achou um absurdo. Não, isso é um absurdo, porque o cara lá que violenta a pena é pequeno.
Aí a turma da direita falou, não tem problema, então vamos pegar agora o cara que violenta e vamos aumentar a pena, jogar a pena lá em cima. Pronto, a esquerda não tinha mais o que falar. E só coube a eles tentar distorcer o projeto, assim como a esquerda faz corriqueiramente, como foi a questão da praia, né? Foi a PEC da privatização das praias, uma total mentira. Aí virou, né, a PEC do violentador, a PEC do Stu, do senhor Stu, né? Mas tudo bem. Aí você começa a ver como são as coisas. No dia 12, tava ali na notícia sobre o Silvio Almeida, ministro do Lula. Ele quer que para, né? Tirar a vida de alguém é descalabro. E a Câmara aprovou no dia 12. Aprovou, né? Urgência de projeto que equipara coisa. Aprovou a urgência. O que é que significa a aprovação da urgência? Significa que este projeto de lei não precisa passar pelas comissões. Ele vai direto ao plenário, então dificilmente a esquerda vai conseguir barrar. Agora, o que a esquerda vai tentar fazer até o PT, pelo menos o que a imprensa disse, é tentar fazer com que o projeto não seja votado. Tentar chegar, Lira, não paute isso, deixa pra lá, papapá, pipipi, mas vai pra plenário. E eu acho que no plenário ele passa. Eu não acho que os deputados do Centrão votariam contra, porque é uma agenda que eu acho que é brasileiro, né, acha que é justo. Acho que a maior parte dos brasileiros não concorda com esse tipo de prática que a esquerda defende. Aí a Atsuki fala, né, o PL que equipara tirar a vida dos bebês acima de 22 semanas a tirar a vida de pessoas, né, foi aprovado em tempo recorde. O ministro dos Direitos Humanos diz que é um descalabro. E Bolsonaro, de forma totalmente antagônica ao governo Lula, assim age o ministro de Direitos Humanos da esquerda. Se fosse um policial impedindo um bandido de atuar contra a sociedade, sabemos como ele agiria. Isso é o sistema. Aí, não demorou muito para Pacheco vir a público e falar que é o seguinte: petistas, galera da esquerda, infelizmente, né, coisa surgiu pela Câmara, porque se tivessem proposto isso no Senado, aí não. Aí eu, como lulista, eu, como um servo do Lula, não deixaria a mesma coisa acontecer. Tá ali, ó. Rodrigo Pacheco diz que projeto sobre meu corpo, minhas regras, jamais iria direto ao plenário do Senado. No Senado, não. Não no Senado do Pacheco, o servo do Lula. Pacheco só tem um senhor, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente do Senado também afirmou nesta quinta que deve haver distinção clara entre tirar a vida de alguém, meu corpo, minhas regras. É mesmo, né? Não sei porquê, rapaz. Eu não sei porquê. Aí, a Globo, junto com toda a imprensa, obviamente, né? Ficou naquela gritaria. Meu Deus, como é que pode? Miriam Leitão diz que estamos nos transformando em um estado teocrático, um retrocesso que nos leva à Idade Média. Oh... Bom, na Idade Média, você para e pensa, né? As construções, as igrejas, você pensa no Davi de Michelangelo, você pensa na Capela Sistina. Eu não vou saber os músicos desse período assim em específico, mas a Miriam Leitão tá me fazendo defender ainda mais esse projeto, né? Porque quando eu comparo com as artes no dia de hoje, o que se tornou a arte, o belo, eu acho que na Idade Média tava bem melhor, viu? Tava bem melhor se comparar aí com o que hoje tá aí no trends, que os jovens, né? A música pop, a arte pop. Aí, aquelas pessoas que defendem que, não é surpresa pra ninguém. Projeto que equipara, né? É escalada obscurantista. Eu não sei porque eles adoram essa palavra. Quem diz? Comissão Arnes. Comissão Arnes, aquela que estava ao lado do PT. O PT estava sendo representado pela Fundação Perseu Abramo, que é a fundação ligada ao PT, né, os intelectuais do PT. Junto ao PT, junto ao artigo 19, a um que apareceu tem 2 semanas na imprensa falando: a liberdade de expressão no Brasil, liberdade de jornalismo está melhor com Lula do que com Bolsonaro. Que o pessoal mostrou quem é que está por trás, né,
dessa ONG no Brasil, Pro Bolos, mostrando inclusive que é uma ONG financiada não só pela Open Society, pela Fundação Ford, mas também órgãos governamentais de outros países, ONG internacional. Enfim, essa, junto com a Comissão Arnes e outras ONGs, eram as pessoas que em março de 2022 começaram a fazer o tete-a-tete com os parlamentares do Partido Democrata Americano para proteger a democracia brasileira. Naqueles eventos que foram organizados pelo Washington Brasil Office. No primeiro de todos, a Comissão Arnes já estava. É uma ONG de importância. Trabalhou junto com a CIA para derrotar Bolsonaro. Merece uma salva de palmas. Aí, no passado, o grupo que pelo menos a Mônica Bergamo ainda se dava ao trabalho de falar, não, é o grupo jurídico ligado à esquerda, normalmente fala o grupo jurídico ligado ao Lula. Não, nem isso mais. Nem isso. Agora dá um viés como se fosse um grupo independente. Grupo jurídico diz que pele, bababá, é abominável e obriga crianças a gestarem filhos de papapá. Quem falou isso? O Prerrogativas. Só tinha como sair isso na coluna da Mônica Bergamo, né? A petista Mônica Bergamo. O presidente, né, o coordenador do Prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho, é filiado ao PT. Há mais de décadas. Então, umas 2 décadas e meia. Pelo amor de Deus. A opinião do Prerrogativas não serve de nada. É a mesma coisa você perguntar a opinião de quem tá, né, representa a igreja. A gente já sabe qual a opção dela. Prerrogativa, a única preocupação deles é defender o Lula. Pelo amor de Deus. Aí, nos últimos dias, tiveram manifestações, o que chama a atenção, pelo menos para os meus olhos, porque Lula não consegue colocar ninguém na rua. Lula não consegue colocar ninguém na rua, mas você tocou nessa agenda, que é uma agenda de interesse global. Pessoas apareceram na rua. Curioso, poucas, mas apareceram. Uma faixa e meia na Avenida Paulista, em frente ao MASP, umas 200, talvez 300 pessoas. É o Brasil indignado da Rede Globo. Agora, o que chamou mesmo minha atenção sobre a manifestação são algumas coisas. Primeiro, esses movimentos, em relação a essa pauta, meu corpo, minhas regras, sempre tem a cor verde meio predominante, um tipo cachecolzinho, um lenço no pescoço, e tá ali, né? No Brasil, tô falando das cores. Olhando essa notícia, hackers derrubam sites de deputados e partidos que apoiaram o PL. Quem deu essa notícia foi a turminha do ICL, Instituto Chupa Lula. A última notícia que saiu na imprensa de hacker fazendo coisa com políticos, que eu me lembro, foi da Janja, que resultou em busca e apreensão. E aí? E gente aí que tá respondendo. Inicialmente o processo foi lá pro Supremo, agora desceu, né, porque detectou que foram menores. Nesse caso aqui, tenho certeza, né, que a Polícia Federal do Lula, diante de tudo, de toda boa vontade, quando foi com a gente, eu tenho certeza que a Polícia Federal do Lula não vai fazer nada. Não vai fazer nada nesse caso. Óbvio que não vai fazer nada. Mas só pra gente registrar. Aí você fala, será que isso mesmo rolou? Aqui, ó. Por apoio ao PL. Olha o nome, né? A Globo fala, PL do Meu Corpo, Minhas Regras. Pro ICL, Instituto Chupa Lula, PL do violentador. Você vê como a esquerda é baixa? Mas enfim, por apoio ao PL, hackers derrubam site de Eduardo Bolsonaro e colocam tweet antigo de Lula. Quando é com a esquerda, é busca e apreensão, país para, é reportagem, é urgente, são os vândalos de direita. Quando é com Lula, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. A esquerda pode fazer tudo. É um absurdo. Esse é o verdadeiro descalabro que o ministro, né, dos Direitos Humanos falou. Mas vamos lá. Aqui que tá o que chamou minha atenção. Gente, aqui foi basicamente no dia seguinte. Rapaz, é um padrão internacional quando tem isso. Antes de falar da placa ali de Bolsonaro, até a placa de Bolsonaro também, olha o resto, ó, é estandarte, né? Acho que não sei como é que se chama esse negócio, mas enfim, bandeiras. Olha essas placas aqui. Isso aqui não foi impresso numa impressora qualquer.
É uma organização muito grande em muito pouco tempo. Para uma esquerda que não coloca ninguém na rua. E normalmente uma pauta tem tudo a ver com o interesse globalista, né? O interesse das ONGs. E ainda uma placa, né? Olha essa foto. Essa foto aqui, ela não apareceu. É aquela coisa que você tem que se perguntar. Como essa foto apareceu na internet? Uma foto bem tirada. Não me parece que foi uma foto de iPhone. Por quê, Kim? Por quê? Por causa de uma coisa, gente. Foto de celular. Por mais que os nossos celulares atualmente estão, né, super desenvolvidos, iPhone 15 Pro Max, até hoje é extremamente difícil obter uma boa qualidade de imagem sob baixa luz. Você até consegue. Nesses modos noturnos, você coloca lá a câmera, o Pro Max, modo Pro, você controla o ISO, a exposição, o feixe de obturador, tudo bem. Mas essa qualidade aqui, essa definição, você não consegue ver aquele granulado. Então, você tem que se questionar essas coisas. Como é que essa foto aparece? É um negócio assim, olha, e a foto que pega ali, o Bolso Nunes é inimigo das mulheres. É um negócio que é muito organizado, bicho. É muito organizado. É um negócio assim, minha nossa senhora, disfarça um pouquinho. Disfarça um pouquinho. Vocês acham que isso aqui surge só no Brasil? Não, o que tá acontecendo aqui, ó, isso aqui é orgânico. Manifestação, vocês acham que isso aqui é orgânico? Sempre se pergunte como é que a coisa aparece na internet. Essa aqui não é uma foto qualquer. É tudo ponto, luz, posicionamento aqui. Foi feito por um fotógrafo profissional. Quando toca nessas pautas, minha Nossa Senhora. E isso daqui nos mostra a importância do projeto de lei do Felipe Barros, que resguarda a nossa soberania nacional, que faz com que essas ONGs que recebam dinheiro internacional comecem a deixar a coisa um pouco mais claras, comecem a colocar alguns limitadores, que se passar determinado valor, doação, aí vai ter que ter, né, um relatório, um parecer do governo que lá na frente pode inclusive ocorrer em crime de responsabilidade. O ministro e o presidente da República. É o que está na lei. Então, pense nessas coisas. Quando você vê manifestação da esquerda, eles são especialistas no que se chama de revolução colorida. Essas revoluções coloridas sempre têm como objetivo desestabilizar o país. E sempre desestabiliza, para eles é bom. Óbvio, eles querem caos, eles precisam da baderna. E é colorido porque normalmente sempre tem uma cor meio predominante, sempre tem um jeito, né? Seria uma espécie de batalha híbrida do que acontece. Aí, é o que eu digo pra vocês, que as coisas vão ficando mais estranhas. Óbvio que eu fui procurar ali o cara ali de baixo. Mas antes de ir no cara lá de baixo, o nosso glorioso porta-voz da ONU, Jamil Chad, a Mônica Bergamo também cedeu espaço em sua coluna para a emissária da ONU. Manifesta preocupação com o projeto Meu Corpo, Minhas Regras que tramita na Câmara. A ONU só se preocupa com essas coisas. Eu não vejo a ONU preocupada com a segurança pública no Brasil. Onde está a ONU diante de tudo que está acontecendo? Do que os policiais sofrem no dia a dia, do que o povo sofre no dia a dia? Da quantidade de pessoas que perdem as vidas por ano no Brasil? Onde está a ONU? Eu não sei, mas eu sei que ela está aqui na coluna da Mônica Bergamo. Acho que a Mônica ficou assim, não, eu vou mostrar pro Jamil Chad que eu também sei ser porta-voz. Mas ninguém supera nosso Jamil, né? ONU critica a pele, né, no Brasil e recomenda a descriminalização. Ainda vai além. O Jamil bate e ainda falando o que é que tem que fazer. Ainda transmite as ordens. A ordem da ONU é descriminalizar. Bicho é miserável, bicho odeia o Brasil. Esse homem odeia o Brasil. Aí ele voltou hoje de manhã, 4 da manhã, lá vem Jamil Chad. O PL viola padrões internacionais e ameaça a vida, diz a perita da ONU. Cada uma daquelas notas entrevistou uma pessoa diferente. A da Mônica Bergamo é uma marroquina. O do Jamil Chad é um emissário, é um cara. E essa de hoje é uma perita do México. Engraçado, né? Não, o Brasil tem que seguir os padrões. Não vai seguir padrão internacional. Eu não tô nem aí pro padrão internacional. Brasil é Brasil. O mundo que se resolva. Aí tá ali, né? Segundo ela,
Independentemente da composição do Congresso, o Executivo pode implementar medidas de políticas públicas que representem avanços. Ai, 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 Tá vendo aí, né? Pra ONU, Lula pode passar por cima de tudo. Pra que Congresso? Ah, só porque Congresso que legisla. Não, bora lá, Lula. Implemente as políticas públicas. Atropela que a ONU está com você. Isso aqui era pra ter colocado antes. Ah, também, enfim. Mas tem duas coisas. Era pra mostrar isso aqui na sequência, né? Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Olha a cara de pau. Ao Brasil com amor. Jamil Chad e Juliana Monteiro. O cara odeia o país. Eu nunca vi um cara odiar tanto o Brasil como o Jamil Chad. Esse cara odeia o Brasil. E, obviamente, tava com quem odeia, né? O Lula. O Lula. Bom demais ter um presidente leitor. O Lula vai ler, sim, esse livro aí. Ah, Jesus. O flautista de Genebra ataca de novo. Aí, esse André Luiz... Ele, da bolha da direita, ele não é. Ele tá comentando assim, né? Os esquerdeiros passaram anos reclamando, sem razão, que o Congresso era omisso em relação ao tema Meu Corpo, Minhas Regras, e usando isso como justificativa para defender que o Supremo legislasse. Agora, o Congresso decide cumprir o seu legítimo dever e eles reclamam também. Que turminha sem noção. Estão achando ruim? Convoquem um plebiscito e vejam a lei se tornar ainda mais rigorosa. Aí aqui é para mostrar um pouco como é que funciona a esquerda, né? Você consegue ver ali à direita o Chico Buarque, de óculos. Ao lado dele o Raí, do futebol. Ambos com boné da MST, segurando a bandeira do MST. Onde que tá com esse cachecol, o Raí? João Pedro Stedley, né? O grande líder do MST diz: nosso movimento está muito orgulhoso de ter grandes amigos e amigas que são referências para o povo brasileiro e nos apoiam, como fizeram ontem pelas ruas de Paris. Não tem condição coisa dessa. Ai, Jesus. Vamos militar em Paris. Estamos militando em Paris. É pura estética. É pura estética. Aí, a turminha do Lula, né? Ele e sua esposa, até então ficaram meio que se segurando para apoiar. Pelo menos é o que conta Guilherme Amado. Pressão das redes sociais fez o governo Lula criticar o PL. Por quê? Porque Lula sabe que ia ser impopular. Porque Lula sabe que se o povo souber que ele apoia isso, vixe Maria. E na eleição, hein? Na eleição não podia falar nada. Mas tá ali, ó. A pressão das redes, sobretudo a esquerda, cobrando nominalmente Lula e a Janja, fez o governo mudar de estratégia. Na sexta, né, a Janja publicou no Twitter texto que ataca, né, que o PL ataca a dignidade das mulheres e meninas, é um absurdo e retrocede em nossos direitos. Aí, obviamente, a Mônica Bergamo, a maior petista da Folha de São Paulo, repercute. Janja defende direito, né, do meu corpo, minhas regras, diz que o projeto é absurdo e afirma que o Congresso deve garantir acesso ao SUS. Um dia antes, a turma da Malu Gaspar, né, o Rafael Moura, que escreve com ela, comenta o seguinte, ó. O governo Lula lavou as mãos sobre o PL e orientou o PT a aprovar a urgência. Antes da votação, o José Guimarães, que é o líder do PT na Câmara, afirmou que a questão não é matéria de interesse do governo. Nos bastidores, a orientação foi de que partidos da base não se opusessem ao projeto e aderissem à votação simbólica que aprovou a urgência na noite de ontem. Obviamente o PT não queria se indispor com Lira, né, e perder de novo. Também no dia 13, PT atuou por votação sigilosa em projeto que equipara, né? Não, enfim, o projeto. Lideranças do PT na Câmara dos Deputados atuaram intensamente para que a votação do requerimento de urgência do projeto de lei, né, não trouxesse o nome dos parlamentares favoráveis e contrários à proposta. Por isso que ele falou, cara, vota a favor, esse é o acordo. Vocês votam a favor para o projeto avançar, e aí eu não vou colocar ele em pauta de forma aberta.
vou colocar ele em pauta de forma simbólica. E aí o PT, como o PT não queria ter que votar contra, o PT foi lá e falou, não, beleza então, vou votar a favor. A ideia era evitar uma saia justa às vésperas das eleições municipais, num cenário em que deputadas concorrem a prefeituras e podem ser questionadas durante a campanha. Ou seja, no final do dia, a única coisa que importa pro PT é o poder. É o poder. Porque nem pra falar que tem uma agenda, eles têm. Eles vendem. Eles vendem a si mesmos em troca de um cargo, uma posição. E aí a Folha de São Paulo fez uma matéria, como eu disse ontem, bem razoável, tentando analisar, cara, porque a pauta de costumes bolsonarista avança mais sobre Lula do que sobre Bolsonaro? Por quê? Se a oposição às vezes tem algumas certas vantagens. No governo Bolsonaro, algumas pautas de esquerda avançaram, né? Muito mais. Tinham um grande interesse. O desgaste contra Bolsonaro era absurdo. E fala o seguinte, que a composição do Congresso sobre Bolsonaro e Lula é similar. Quando você olha as divisões, quem está mais à direita, mais né, as definições, é relativamente similar. Só que você teve uma maturação da direita, né, uma filtragem da direita que está no Congresso. Pelo menos é o que diz. Ó. A diferença é que nas eleições de 2022, o contingente de parlamentares mais alinhados a Bolsonaro ganhou um impulso. 5 ex-ministros foram eleitos para o Senado e o PL emplacou quase 100 deputados. Na reta final de sua gestão na presidência do Supremo, e prestes a se aposentar, Rosa Weber desengavetou, né, em 2023 em uma só tacada. Descriminalização, né, de substâncias ruins, descriminalização do meu corpo, minhas regras, e o marco temporal. E isso incomodou, né? A atitude inflamou as poderosas bancadas ruralista, religiosa e da bala. Isso levou o Senado a deixar de ser a barreira a projetos do bolsonarismo, né? Papel que cumpriu em boa parte da gestão do Rodrigo Pacheco. Ao contrário, o Senado partiu para a ofensiva, em resposta direta à Corte, aprovou não só a limitação de decisões monocráticas, que agora está na Câmara, mas também um projeto que coloca na Constituição a criminalização do porte e da posse de coisinhas, e outro que retoma a posição dos ruralistas sobre o marco temporal. Além da reação do Supremo, contribuiu para isso a já deflagrada campanha de Alcolumbre para ser o sucessor do Pacheco, tarefa que envolve a tentativa de não estimular um candidato bolsonarista competitivo, ou seja, cara, vocês têm que colocar algumas pautas aí da direita, né, se vocês querem algum tipo de apoio. A gente vai poder aproveitar, principalmente até fevereiro do ano que vem, um pouquinho aí dessa rebarba. Aí depois é 2 anos de tranquilidade, ano de eleição, então vai ser aquela confusão. Mas até o final do ano, a gente tem a melhor oportunidade de todas. Até o final do ano, tanto o Alcolumbre quanto o Lira e o sucessor do Lira vão fazer acenos, porque precisam dos votos dos bolsonaristas que estão no parlamento. A eleição de fevereiro, tanto para o comando do Senado para a Câmara, é um dos fatores que ajudam a explicar a mudança de posição do Centrão, óbvio. E com o Lira é a mesma coisa, né? Em troca de apoio, o Lira sofre pressão das bancadas ruralistas, religiosas da bala. Então, temos que patar umas coisinhas aí, né, Lira? E além disso, congressistas também afirmam que Lula não tem uma agenda de fôlego no Congresso para a segurança pública, o que abre espaço para o avanço de propostas de aliados de Bolsonaro. Além disso, parlamentares da oposição dizem que usam essas pautas de costume como instrumento para desgastar a imagem do governo federal, que não tem base para tentar barrar temas como esses. Parabéns, deputados. De coração mesmo, parabéns. Eu tô bem feliz. Esse mês de... Como é que eu posso falar? Esse mês de... Pelo amor de Deus. Esse mês de maio, a gente tá em junho. Final do meio pro fim do mês de maio e agora esse início do mês de junho, tá bem tranquilo, né? Bem tranquilinho, tá bacana, sem muitas tretas, sem muitas confusões. Esqueci de mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu dar um pause aqui, já viu, pera aí. Pra vocês nunca tem pause, né? Mas eu preciso de uns 3 minutinhos, mas enfim. Era pra eu ter colocado isso aqui no primeiro tema. Quando a gente tá falando de censura, né? Não. Gabinete da ousadia e todos os assuntos. O mês de abril, a coisa que tomou conta do Brasil, o debate, foi a questão do Twitter Files. Eu acho que a partir dali, né, o clima no Brasil começou a dar uma melhorada. De abril pra cá, as coisas
estão um pouco mais agradáveis no Brasil. Um pouquinho. E aí, dessa vez, eu acho que a Mari, que é quem faz a capa e todo o design lá do Atlas, acho que a Mari se superou. Ela colocou ali uma gaiola, um papagaio, né? Com uma ave bem brasileira, né, do Brasil, se soltando. E os passarinhos ali puxando, né? Que é o Twitter. E aí eu ficava olhando e falei, nossa, assim, o contraste. Aí ela usou uns corvos, né? Os corvos teriam sido, assim, o make do mal. E aí eu falei, pô, gostei muito, gostei da tua sacada, Mari. Aí ela me falou, você contou quantos corvos eu coloquei? Eu falei, pô, não contei. Conta aí, dá pause e conta. Mensagem subliminar, mas enfim. A versão definitiva, bonitinha, do Atlas de Abril, já tá disponível. Kimpaim.com. Tá lá bonitinho. Ontem tava aquela ação temporária, mas agora tá tudo certo. 24 horinhas tá no pacote, mas tá aí. Isso era pra estar no final, porque tinha a ver com a questão de rede social. Mas, indo agora pro dia de ontem, mas começando, na verdade, 2 dias atrás, seguimos vendo aí a questão do Pablo Marçal. E assim como eu comentei sobre aquela foto da manifestação de esquerda, faço o mesmo tipo de comentário aqui, né? Como é que esse assunto chega até esse ponto? E não, no caso é a foto, né? Mas, vocês lembram que o Pablo Marçal teve com o Bolsonaro, tentou constranger Bolsonaro, fazendo Bolsonaro ir à imprensa, se posicionar, coisa meio ridícula. E o Pablo Marçal falou, o Poder 360 sintetizou bem, né? Bolsonaro dá a Ricardo Nunes medalha que Marçal disse que ele nunca ganharia. Bolsonaro já se encontrou com o Ricardo Nunes algumas vezes. Nunca deu antes. Você acha que Bolsonaro deu agora por quê? Eu acho que Bolsonaro nem ia dar. Tá sendo meio que só de pirraça, sabe? Cara, qual a necessidade do Marçal ficar fazendo esse tipo de intriga? Qual a necessidade? Cara, tu quer ser candidato? Bota tuas ideias na mesa. O Ricardo Nunes não é nenhum, né? Sei lá, um homem santo que todo mundo vai votar nele porque ama ele, etc e tudo mais. Mas pelo amor de Deus, Pablo Marçal. Vira homem, cara. Vira homem. Você é menino, você é moleque. Aí ontem, cara, eu queria xingar o Pablo Marçal. Mas não vou xingar. Eu ia falar, é um xingamento. Não, foi uma ofensa, né? Mas enfim, não foi nem ontem. Ele postou tem 2 dias. Mas Tissuco postou ontem aí. Tá passando no Twitter. Você vê ali o Tarcísio. Você vê que é período de campanha, porque tá com broche no peito. Período de campanha. Vocês vão concordar comigo que durante a campanha, Tarcísio tinha mais porcentagem de votos do que no início de 2022, quando não sabia se ele se seria candidato ou não. Quando assim falou, pô, é o Tarcísio, ele começou a crescer sem parar. Não teve nenhum momento da campanha que Tarcísio perdeu votos. Pois bem, o Pablo Marçal posta ali a foto com o Tarcísio. Você é um moleque, é um menino. O que tem de errado nessa foto? Nesse dia, Tarcísio tinha 5% das intenções de votos para governador de São Paulo. Mesmo a pesquisa dizendo o contrário, eu tive certeza que ele venceria. Subi nesse palanque e ajudei muito nessa campanha. O Pablo Marçal falou que não vai, que não processa ninguém, mas eu não vou abusar da sorte. Pablo Marçal, você é um menino, você não é homem. Você não tem caráter. Isso aqui é de março de 2022. 7 meses antes da eleição. Pesquisa. Haddad tem 24, França 18, Tarcísio 9. Aqui o Tarcísio já tinha 9. No início de março. No meio de março, que já tava, não, Tarcísio vai ser candidato, já tinha 14. Em que momento da história Tarcísio tinha 5% dos votos? Você não é homem, cara. Você é menino. Você é um moleque. O que tem no meio das suas pernas, você não honra. Você é um moleque que ganhou dinheiro e se acha alguém na vida. Você é uma piada, cara. Você é uma piada. Aí, postou mais uma postagem de intriguinha. Maria Fifi. Quem vai ser o próximo prefeito da cidade de São Paulo? Aí a Michele Bolsonaro foi lá e fez uma postagem. Ricardo Nunes perguntou, ouviu que não quis. Beleza. Michele Bolsonaro defende reeleição de Nunes em posto de Pablo Marçal, adversário do prefeito nas eleições.
Esse foi o início. Depois, o Pablo Marçal rebateu. Se ele tivesse rebatido e continuado, eu batia palma. Mas é menino. É menino. É um fresco, é um covarde. É um covarde. É um homem que tem 2 rabos, porque só assim pra ser covarde dessa forma. Michele defende Nunes em postagem de Marçal, que alfineta a primeira-dama. Se ele alfinetasse e mantivesse, eu falava, tu é homem, irmão. Tu criou intriga com a mulher de Bolsonaro e tu não baixou a cabeça. Tu é homem, mas tu não é. Tu é moleque. Tu é covarde. Ela escreveu, a Michele Bolsonaro, o nome do prefeito, acompanhado de um sinal verde que simboliza confirma em post de Marçal, com a deputada estadual Daniela Alonso, do PL, que o apoia. A parlamentar organiza o encontro do coach com a bancada estadual na próxima terça. O pré-candidato do PRTB, por sua vez, respondeu à ex-primeira-dama, reproduzindo o comentário ao lado da foto dela com Nunes. Qual sua opinião sobre essa escolha? Gerou a intriga. Ficou fora de ordem. Aqui, ó. Ali. Qual a sua opinião? Aqui é no Twitter. Qual sua opinião sobre essa escolha? Colocou ali a fotinha dela com o Nunes, ele com a Dani Alonso. Apagou. Aqui, ó. E você vê que o perfil oficial dele no Twitter postou. Ele postou no Instagram também, o Pablo Marçal 1. Aí eu fui no Instagram e apagou. É um covarde. Se ele tiver gerado a intriga, aí eu bati a palma. Eu falei, tu é brabo. Tu é o brabo, irmão. Tu tá criando intriga com a mulher de Bolsonaro. Tu é brabo. Mas tu peidou na farofa. Mostrando pros teus 4 filhos que tão covarde. Isso daqui é questão de caráter. O cara teu não tem, irmão. Não tem problema de discordância, mas tem caráter. Você fala uma parada, assuma o seu BO. Aí peidou na farofa, excluiu o post. Aqui até o post excluído, ó. Dona Luísa falando, ó. Começou a picuinha. Se Michele foi indicada a vice, tem meu voto. Me desculpe, Marçal, mas você já tá começando errado. Querendo arrumar intrigas, não faça isso. Mostre com atitude de um verdadeiro candidato, mostre propostas. Pois é. E eu volto a repetir, o Ricardo Nunes é outra porcaria, como é o Datena, como é o Kataguiri, pra mim a Marina Helena também. Não tem candidato bom. Agora, isso daqui pra mim é problema de caráter. Você posta uma coisa e você apaga? Ô, Marçal, você é moleque, irmão. Se você peitasse... Aí eu falo, tu é homem. Poucas pessoas nesse Brasil têm coragem de ir pra cima da mulher de Bolsonaro e deixar a postagem no ar. Tu é moleque. Tu é um moleque. Tu provou que tu é um moleque. E tá aí. Esse é o cara que quer comandar a cidade de São Paulo. Fica fazendo queima de arquivo na internet. Aí só pra fechar isso daqui com um assunto diverso que tá rolando nos últimos dias em torno de união da direita. Eu vi esse tweet aqui do Renato, achei que em poucas palavras define muito como eu vejo algumas coisas. Renato falou o seguinte: hoje, no Brasil, estão querendo me convencer que ser de direita é poder apenas criticar Bolsonaro. Tente falar um ai de quem quer que seja e seja cancelado. Mas Bolsonaro não. Bolsonaro você pode escorraçar. Quando eu fiz vídeo sentando a bolacha no Valdemar, todo mundo bate palma. Ninguém reclamou. No Portinho, ninguém reclamou. Antônio Carlos Rodrigues, ninguém reclamou. No Duda Lima, ninguém reclamou. Foram vários. Sempre reclamando. Nunca bati palma pro Ricardo Nunes. Mas falou do Marçal, rapaz. Ah, que estranho, viu? Que estranho. Não, é o intocável. Junto com o Marçal e vários outros também. É a direita, a de direita brasileira. Mas tá aí. Intriga pra vocês verem, né? Quero ver se a imprensa vai dar nota que o Marçal apagou a postagem. Nosso covardão. Mas vamos lá. Continuando. Pegando aqui o link no Renato. Falei no início do vídeo. O timing que isso aqui apareceu na sequência do vídeo de ontem, achei muito interessante. Muito interessante. A gente comentando sobre questão de agenda verde, como vem sendo utilizada, né? Para descaracterizar as coisas. E as pessoas que têm uma visão estratégica de mercado, né? Comprar empresas muito baratinhas.
O Aldo Rebelo comentou ali uma postagem. Deputados dos Estados Unidos acusam BlackRock de formar cartel do clima. E deixou um link. No link do Aldo Rebelo está esse documento completo. E o Renato pegou. Vocês já devem ter visto, né? A House of Representatives, Judiciary Committee, que é o do Jim Jordan. Aquele que fez as denúncias. Trouxe as denúncias do que estava acontecendo no Brasil. Como é essa mesma imagem no início. É o mesmo homem, tá lá. A Renato fala, rapaz, a mesma situação se repete no Brasil. Agentes da CVM, B3, Banco Central e os 4 maiores bancos privados têm se valido de uma agenda política para controlar todo o sistema financeiro. E caso você discorde, será punido sem a possibilidade de movimentar os seus recursos. O Congresso brasileiro poderia replicar o estudo realizado nos Estados Unidos e propor medidas para que a racionalidade volte a fazer parte do mundo financeiro, o qual virou um mundo militante lacrador. Aí eu fui dar uma olhada, né? Como vocês podem ver, ó, tradução do Google. Então, se tiver algum erro aqui, e obviamente vai ter, né? Porque a tradução não tá muito boa. Ainda tá no português de Portugal. Controle climático. Responde à conclusão da descarbonização em investimentos ambientais, sociais e de governança. A concorrência produz não apenas preços mais baixos, mas também melhores bens e serviços para todos os americanos. Por outro lado, o conluio, né, o monopólio, o cartel, foi descrito pelo Supremo Tribunal como o mal supremo do antitrust, porque coordena reduções na proporção que resultam em preços mais elevados para os consumidores. Assim, o conluio nos Estados Unidos, né, e a lei que proíbe o conluio anticompetitivo, antitrust, e justificativas sociais apresentadas para uma restrição do comércio, não o torna menos ilegal. Ao Comitê do Poder Judiciário é confiada a proteção do comércio e do comércio contra restrições e monopólios ilegais, tais como o conluio anticoncorrencial. Ao exercer esta supervisão da adequação e suficiência das leis antitrust existentes nos Estados Unidos, o comitê tem investigado aparente conluio entre ativistas de esquerda e grandes instituições financeiras para impor objetivos ambientais, sociais e de governança, Agenda SG, radicais ao povo americano. Este conluio não só viola os princípios fundamentais do mercado livre, como também ameaça aumentar os custos e reduzir a escolha para milhões de consumidores americanos. O comitê obteve provas de que um cartel climático de ambientalistas de esquerda, ativistas e grandes instituições financeiras conspiram para forçar empresas americanas a descarbonizarem e alcançarem o net zero. Igual a Eletrobras, né? Que coincidência. Através dos seus compromissos com grupos como a Climate Action 100+, os membros do cartel climático concordaram expressamente em descarbonizar a economia americana, forçando as empresas a divulgarem as suas emissões de carbono, a mesma coisa que a B3 e a CVM estão fazendo, reduzirem suas emissões de carbono, a mesma coisa que estão fazendo no Brasil, e reforçarem sua divulgação e compromisso de redução, a mesma coisa que estão fazendo no Brasil, algemando a liderança das empresas e amordaçando a liberdade de expressão e de petições corporativas. O cartel climático impõe estas políticas radicais ao transformar em uma ferramenta tática de batalha, né, de pressão cada vez maiores que começam com negociações com a gestão empresarial, continuam a apresentar e a sinalizar resoluções de procuração de acionistas e culminam com a remoção dos conselhos de administração de empresas recalcitrantes. Assim, começa mudando a legislação aqui, faz uma pressão, carta de acionistas falando e depois tentam fazer mudanças no conselho da empresa. Exatamente o que estão fazendo no Brasil. Sem tirar nem pôr. Mas lá eles estão investigando. Lá estão investigando. Os membros do cartel climático incluem grupos de convocação e colaboração. Aí coloca lá, são grupos diversos, Climate Action 100+, Net Zero Asset, Tentativa de Gestora, Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Essa acho que é a GAF. O nome é outro, acho que é a sigla final, mas enfim. Os fundos de pensões que no Brasil lá atrás foram utilizados em outras grandes confusões. Já tivemos escândalos, né, no Brasil de fundos de pensão. E aí você diz, cara, como assim? Como é que o fundo de pensão é utilizado? Para e pensa o seguinte. Você é uma empresa de capital aberto. O que é que você quer? Você quer receber dinheiro. Você quer receber dinheiro.
Fundo de pensão, essas coisas, basicamente um fundo que o cara tá comprando e vendendo coisa para valorizar o dinheiro de quem colocou lá. Só que um fundo de pensão não é um fundo como esses aí que você normalmente tem, que às vezes pode tomar algumas medidas, né? Tem fundo de alto risco, baixo risco, fundos mais conservadores. O fundo de pensão ele tem que ser um fundo bem conservador. Você não pode colocar esses acionistas em perigo, né? O dinheirinho deles é da aposentadoria. Então, o fundo de pensão, ele tem várias regras para onde esse dinheiro pode ir. Então, tipo assim, uma regra bem óbvia. Pô, você não pode colocar dinheiro numa empresa que tem 1 ano. Tem que ter um tempo, você ter certeza que essa empresa tem solvência, é uma empresa de verdade, né? Não é uma falcatrua. Então, você vai criando regras de o que seriam empresas que não praticam falcatrua. Montou as regras para você limitar. A partir dessa limitação, sobrou só aquele escopo de empresas para onde o dinheiro pode ir. E o que é que o pessoal faz com os fundos de pensão? Eles vão criando tantas regras, que no final do dia, só 5 empresas podem receber o dinheiro do fundo de pensão. E o fundo de pensão, às vezes, são os maiores fundos do mercado. E só vai receber aquelas 5 empresas. Por quê? Porque só elas se adequam aos critérios. Ou seja, ou você baixa a cabeça para a agenda verde, baixa a cabeça para a agenda woke, das minorias para o arco-íris, ou a sua empresa não vai estar apta a receber aportes de fundo de pensão. É a força do poder do dinheiro. Você quer ter acesso ao dinheiro? Siga o nosso compliance. Siga as nossas regras. Isso é um absurdo. Organizações ambientais radicais sem fins lucrativos, as ONGs, como em qualquer lugar. Prestadores de serviços de envolvimento de acionistas. Investidores ativistas, que são pessoas que compram ações propositalmente para obter, né, uma participação acionária mínima para travar alterações do clima, né, não poder obter lucro financeiro. Mas tá mesmo. Os 3 grandes gestores, BlackRock, State Street e a Vanguard, juntos possuem 21,9% e votam 24,9% das ações da S&P 500 e o duopólio de consultoria de procuração de propriedade estrangeira. É basicamente o que a gente comentou no vídeo de anteontem. É aqueles escritórios que fazem parte, o trâmite de contratos, compra e venda, etc. 2 grandes escritórios que definem tudo, estão aí para direcionar o fluxo do dinheiro através das regrinhas. Aí o relatório concluiu, né? O comitê concluiu, comitê grande, aí eles analisaram, nossa, acho que mais de 200, não sei se foi, uns 20 mil documentos para cima. Tem uns números ao longo do relatório, eu não vou ver todo, né? Só trouxe isso daqui, só para vocês verem que o que tá rolando no Brasil, tá rolando em diversos locais. Mas enfim, o comitê concluiu que existe um cartel que falou assim, ó, vamos destruir o modo de vida do americano, que tá rolando no Brasil. Concordou em forçar empresas a descarbonizar. O cartel aumenta, né, a pressão contra empresas do lado errado da história. Se você está do lado errado, você vai sofrer. O cartel climático está disposto a chegar ao topo do degrau, apresentando deliberações dos acionistas, votando contra a administração e substituindo os membros do conselho por aqueles de sua própria escolha. Aí, na sequência do que a gente falou ontem também, a gente falou bastante sobre privatização. Olha aqui. Gigante do grande país vermelho dos Alice Comunismo propõe comprar maior fabricante de sistemas pesados de defesa do Brasil. Já tava ruim vendendo para Austrália. Agora vai vender para como nada. Tá de brincadeira, né, bicho? Tá. A defesa brasileira vai ficar na mão dessa galera? Pô, Lula. Aí tu tá me tirando, irmão. Ainda é uma estatal. Não é nem pra falar, não, é uma empresa privada do país vermelho. Não, é uma estatal. Vai vender o Brasil pra outro país. Uma estatal. Uma estatal é uma empresa do governo. Ou seja, é o governo do Partido Comunista que está comprando a indústria de defesa do Brasil. Mas só vai adquirir 49%. Não, só me vende 40%. Olha como eles são bonzinhos, né? Bonzinhos, só 49%. Você pode ficar com 51%.
Aí com certeza eles vão trazer a tecnologia deles, com os 49 vai poder ver o que o Brasil tem de patente, de levar as patentes do Brasil que presta pra lá. Coloca, quem sabe aí, né, uns backdowns, coisas, porque se já tiver um problema, eles hackeiam o Brasil pra nada funcionar. O documento chegou quinta-feira no Ministério da Defesa, a informação foi confirmada à Folha por 3 oficiais generais e um integrante do governo Lula. E aí, gente? Vende? Vamos privatizar tudo? Eu tenho certeza que os liberais aprovariam a venda. Quem comentou sobre isso daqui ontem foi o Brigadeiro Batista Júnior, que era o comandante da aeronáutica no governo Bolsonaro, que tá bem rancoroso com o Bolsonaro. Aí ele compartilhou essa notícia falando, nossa, isso aqui me leva a questionar os meus princípios liberais. Você vê que as pessoas não fazem ideia do que estão defendendo. Viu a palavra é bonitinha, acha que o mundo é dicotomia, ou você é liberal ou você é comunista, e não entende. Aí chegou na hora do vamos ver, e aí? Ah, não sou liberal, mas também não é comunista, né? E aí? Então o mundo não é binário. Não é binário liberal e comunista, podem ter outras opções. Governo Lula, né? Eu acho que se depender do Lula, agora vai. Se depender do Lula, agora vai. Mas agora vai com força. Até porque a preocupação do Lula é extrema-direita. Tu já imaginou se Bolsonaro fez algo similar? Tu já imaginou Bolsonaro na Europa? Chama o Trump? Chama o Orbán? Chama a Meloni? Não, vamos aqui fazer uma reunião aqui. O que a gente pode fazer pra gente parar a esquerda? Ele chegar no Brasil, tava preso. Chegar no Brasil, tava preso. Mas você está perseguindo pessoas, Bolsonaro. Mas Lula não. Lula consulta Macron e Scholz para organizar uma cúpula contra o extremismo. Balela. Eles vão discutir o que fazer para parar a direita. E o nosso porta-voz da ONU, Jamil Chet, tá ali, ó. O Lula iniciou uma série de consultas para avaliar de que forma pode convocar uma reunião internacional para discutir forma de lidar com os extremistas políticos. Ou se fosse uma internacional comunista, ONG, até representante de partidos, eu entendia. Não, pô, é debate de ideias. A esquerda não quer a direita, mas você usar o cargo de presidente da República para combater o outro lado do espectro ideológico, aí tu tá forçando a barra, Lula. Aí tu tá forçando a barra. O tema entrou na agenda das reuniões bilaterais que Lula manteve à margem da cúpula do G7. Trata-se da primeira tentativa concreta de se organizar um debate diante da ofensiva da extrema-direita. Fazer isso, se utilizando do cargo de presidente da República, rapaz, acho meio injusto. Eu acho meio injusto. Não vai dar tempo de comentar sobre a questão da economia. Se for só 2, eu não quero ver ele ficar longo. Tô meio cansado hoje. Só para pontuar 2 coisinhas aqui da Marina, né? 2 palitos. Ainda nessa linha até Lula versus Bolsonaro. A área queimada no Pantanal em 2024 já é 54% maior do que em ano de destruição recorde. Você pega o recorde anterior, o Lula tá 50% maior que o recorde anterior. E aí? Cadê a Greta? Cadê o Mark Ruffalo? Cadê o DiCaprio? Cadê a Madonna? Cadê a Anitta? Cadê a girafa da Amazônia? A extensão é 54% maior do que a afetada pelas chamas no mesmo período de 2020, considerado o pior ano. Parabéns, Lula. O Poder 360 fez esse infógrafo aqui, ó. É o brabo. É o brabo. Rapaz. Esse Lula tá demais, viu? Esse Lula tá demais. Depois eu comento ali desgraça da Marina. Tá vendo aí, né? É pura hipocrisia. Agente internacional, não, Bolsonaro, Bolsonaro, botando fogo na Amazônia, faz isso, faz aquilo, outro. Cadê? Cadê o repúdio? Cadê a visita? Os jornalistas franceses preocupados, o Brasil está em chamas. Cadê? Ninguém liga, porque ninguém nunca ligou. Era só narrativa, pra enganar trouxa, só. Ninguém liga. É pra mudar tudo pra não mudar nada. Eles querem mudar tudo pra não mudar nada. Enfim. Fico por aqui. Analisem as pessoas, não só pelo que elas dizem, mas como elas se comportam. E eu acho que o Pablo Marçal tá se superando a cada dia, viu? Janones, Dória,
A do Dória, rapaz. Moro. Intriguinha de internet. Falar em nome de Bolsonaro. Entrevista pra Veja, falando que se Bolsonaro tiver com o Nunes, vai ser um animal domesticado. Ele não é um animal domesticável. Sabe, ele tá demais. Pablo Marçal, o brabo, que apagou o tweet e o post no Instagram, né? Se mostra um covarde. Enfim, eu vou ficar por aqui. Deixa que ele ganhe beijo e abraço. Se gosta do meu trabalho, ajudar um pouquinho mais, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e o Atlas tá lá disponível, as duas versões, bonitão, kimpen.com/br. É isso. Compartilha, volta amanhã, aquele ganhe de beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!